Mais uma vez, muito bom dia. Bom dia. Pessoal, a gente vai concluir a nossa série de mensagens chamada Losers. E antes eu queria, mais uma vez, o Guima já agradecer a presença dessa banda maravilhosa, desses irmãos queridos, viu? Sejam sempre muito bem-vindos, ok? Muito bom ter vocês aqui. Muito, muito bom mesmo, ok? Pessoal, nós estamos, então, encerrando a nossa série de mensagens e estou com grande expectativa para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa manhã. A gente vai para a carta de 2 a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler praticamente o capítulo inteiro, 1 Timóteo, capítulo 4, ok? Você pode deixar a sua Bíblia aberta nesse texto, o seu aplicativo, ou então acompanhar os textos que serão projetados aqui na nossa tela, tá bom? Gente, essa é a última carta, 2 Timóteo, foi a última carta que Paulo escreveu no seu ministério, ok? Nós estamos de verdade diante do último registro histórico em que Paulo tem escrito qualquer coisa. E por causa disso, e por ter escrito para o seu amado discípulo, para o seu discípulo mais querido, que é Timóteo, provavelmente muitas pessoas dizem que essa foi a carta mais pessoal de Paulo. Ele não escreveu apenas para uma igreja, ele escreveu para uma pessoa. Existe muita pessoalidade, especialmente por se tratar de Timóteo. Paulo, como em outras cartas, estava preso no contexto em que essa carta foi escrita. Só que dessa vez ele estava preso em Roma, ok? E ele estava debaixo de um julgamento, ok? Então, diferentemente das outras vezes, quando ele estava preso, ele estava lá na cadeia e o processo e julgamento de Paulo estava correndo, de tal forma que ele estava percebendo que ele seria condenado. Ele seria condenado, sentenciado à morte por ser cristão. Esse seria o final da vida de Paulo e ele estava percebendo exatamente isso. E exatamente por isso, ele pede para Timóteo, ele escreve a última carta e fala: Timóteo, vem me ver, eu quero te ver. Eu queria você aqui comigo, eu queria te passar as últimas instruções e eu queria que você recebesse algo e eu queria muito sua presença aqui. E a gente vai ver por quê. E eu queria que você percebesse então, enquanto a gente estiver nessa mensagem, né, eu queria que você estivesse conectado comigo, com a mensagem, com a palavra do Senhor, com o que Deus quer falar ao seu coração. Mas eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas enquanto a gente estiver lendo a palavra de Deus. Primeira coisa que eu queria que você ficasse atento durante toda a explanação dessa mensagem, durante a leitura dos textos. Primeira coisa, como termina a vida do maior missionário que já pisou nessa terra? Como termina? Eu quero que você perceba nessa carta, nesse último capítulo que ele escreveu na sua vida, como que termina a vida dele. Segundo, o que ele quer deixar para o seu possível sucessor, Timóteo? O que ele quer deixar para Timóteo? Já que é o último capítulo, o que nós podemos aprender? O que é tão precioso nesse último capítulo que vale a pena Paulo ter deixado para o final, já que ele sabia que seria condenado. Ok? Pessoal, então, 2 Timóteo, capítulo 4, ele começa o versículo 1 dizendo: eu lhe digo, é para Timóteo, eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Aqui, então, a gente vê Paulo chamando Timóteo para a primeira lição. Eu vou morrer, eu vou ser sentenciado à morte, estou prestes a ir embora, a partir, e
a primeira coisa que eu quero deixar para você é: pregue a palavra. Entretanto, nós vamos ver 4 coisas, 4 lições de Paulo nessa carta, que ele chama Timóteo a aprender. E são 4 perdas. Ele chama Timóteo a perder. Já que a gente está na série Losers, que significa perdedores, a gente vai ver 4 chamados de Paulo a Timóteo para perder. E a primeira coisa que Paulo fala para Timóteo é: perca o desejo de pregar o que você quer. Perca o desejo de pregar o que você quer. E talvez você se pergunte: o que isso tem de mais? Acredite, é muito tentador pregar o que eu, como pregador, pregar o que eu quero. E não o que a palavra diz, não o que Deus quer. Afinal de contas, pregar o verdadeiro evangelho não traz popularidade. Recentemente, inclusive eu compartilhei com algumas pessoas, eu estava pregando aqui, bem aqui nesse auditório. Tem pouquíssimo tempo que isso aconteceu, eu estava pregando. E antes que chegasse na metade da mensagem, uma pessoa se levantou e foi embora. E eu vi aquilo acontecer. Eu compartilhei com algumas pessoas da igreja, não para condená-la, para amá-la. Falei: olha, uma pessoa foi embora, vai atrás dela, pergunta se ela está bem, vamos amá-la. Mas sabe por que ela foi embora? Ela falou: está duro demais, pesado demais. Isso aconteceu mês passado. É muito tentador pregar para ganhar o coração das pessoas. É muito tentador vir aqui, pegar o microfone na mão e falar: você é o centro do coração de Jesus. Nada a ver. Você não é o centro do coração de Jesus. E se você viu isso na internet, isso está completamente errado. Jesus é o centro do coração do Pai e o Espírito. E o Pai é o centro da pregação de Jesus e o Espírito. E o Pai e o Filho são o centro do trabalho e do agir do Espírito. É tudo sobre o nosso Deus, é tudo sobre Cristo Jesus. Não é nada sobre a gente. Nós não somos o centro. Por isso, Paulo ele fala para o seu amado discípulo: olha, perca o desejo de pregar o que você quer. Não é sobre o que você quer. Isso subentende-se aqui que perca sua popularidade, mas seja fiel ao verdadeiro evangelho. Fale a verdade para as pessoas. Talvez algumas pessoas vão ficar bravas com você, talvez você vai ter uma má reputação, talvez algumas pessoas vão colocar rótulos em você, rótulos ruins, mas pregue a palavra, pregue o evangelho. Você quer ganhar pessoas, quer ser amado, quer ser popular? Perca tudo isso, perca esse desejo. John Stott, ele dizia assim: nunca devemos contornar a lei e ir diretamente ao evangelho. Nenhum homem jamais soube apreciar o evangelho até que a lei lhe fosse revelada primeiro. As pessoas, normalmente, quando elas vão pregar o evangelho, elas falam do quê? Sobre o amor. Olha, Jesus te ama. Eu me lembro, em viagens missionárias que eu fiz na minha adolescência, e alguém falava para mim: prega o evangelho para aquela pessoa ali na rua. Eu ia para aquela pessoa e falava: Jesus te ama. É mentira? Não. Mas isso não é a totalidade do evangelho. O evangelho só faz sentido quando entendemos que nós estamos perdidos. Você é um pecador. E por causa do seu pecado, você está condenado. É isso que John Stott está falando aqui. Precisamos mostrar a lei. Você transgrediu a lei, nós transgredimos a lei. Nós estamos perdidos. E quando a pessoa entrar em desespero, meu Deus, a gente fala: mas eu tenho uma boa notícia. Jesus morreu e pagou a culpa do seu e do meu pecado. Mas muitas pessoas sofrem com a tentação de pregar apenas o que as pessoas querem
ouvir. E é o que Paulo está falando aqui para Timóteo. Rejeite qualquer tentação de boa reputação. Perca também a tentação de se envergonhar das boas novas por causa da reputação que a verdadeira pregação vai trazer. E eu não sei se você entendeu o que eu acabei de falar aqui, então presta atenção. Paulo, no capítulo 1 de 2 Timóteo, ele estava de alguma forma mostrando para Timóteo, falando, olha, tem muitas pessoas, inclusive tem 2 homens chamados Fígelo e Hermógenes, lá no primeiro capítulo de 2 Timóteo, e eles estão colocando em xeque o meu apostolado e a minha autoridade por causa da quantidade de vezes que eu fui preso. Pessoas estavam falando, olha, Paulo não pode ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Olha a quantidade de vezes que ele foi para a cadeia. Ele é um marginal, é como se fosse assim. E Paulo, ele de alguma forma estava falando, não, é exatamente o oposto. O fato de eu ter sido preso mostra a minha compatibilidade com Cristo Jesus. Jesus foi preso e eu também fui. Você, Timóteo, vai ser perseguido, vai ser preso. Mas perca o desejo de se afastar do verdadeiro evangelho. Você vai ser perseguido. E foi exatamente isso que Timóteo disse no capítulo anterior, ao capítulo 4. Ele diz assim, sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Todos que desejam ter uma vida que é semelhante à vida de Cristo Jesus vai ser perseguido. Você, porém, Paulo, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Você vai ser tentado, Paulo. Existe uma tentação real de se afastar do verdadeiro evangelho para você não sofrer os danos daqueles que decidiram tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Existe uma tentação real. Alguns já haviam, inclusive, duvidado da autoridade de Timóteo. E a gente vê isso na primeira carta de Paulo a Timóteo. Falando, olha, seja fiel, seja um exemplo para os mais velhos. Não deixem que as pessoas te rebaixem porque você é um jovem. Não. Continue fiel, permaneça fiel. E é o que Paulo continua desenvolvendo então no capítulo 4, no início do capítulo 4, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos ouvidos. Rejeitarão a verdade, correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Ele deveria perder a tentação de pregar o que ele queria. Nós devemos perder o desejo de ouvir o que a gente quer. Alex, eu não sou pregador. Você é um pregador. Você é um pregador. Você é um testemunha de Cristo Jesus aonde você está, no seu trabalho. Todos nós somos pregadores de Cristo. Talvez você não exerça a função e o ministério da proclamação do evangelho, assim como um pastor. Talvez você não exerça o ministério da profecia, de acordo com o que a palavra de Deus diz sobre o que é profecia. Mas tudo bem, você anuncia o evangelho, profetiza sobre Cristo, é testemunha de Cristo, aonde você está. Não sofra a tentação de calar a sua boca, por causa da sua reputação. E como cristão, nós somos chamados, em primeiro lugar, a abandonar os nossos achismos. E para minha grande surpresa, essa palavra realmente existe. A gente tem que parar de seguir o que a gente acha. Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a palavra de Deus diz.
O que você pensa sobre homossexualidade? Não é o que você acha. Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. O que você pensa sobre sexo antes do casamento? O que você pensa sobre o papel do homem no lar e na sociedade? Pouco importa o que nós pensamos sobre esse assunto. O que importa é o que a palavra de Deus diz. O que você pensa sobre casamento entre pessoas que se dizem seguidoras de Jesus e que querem se casar com pessoas que não amam Jesus acima de todas as coisas? Não é o que você pensa. Pois virá o tempo, é o que a palavra de Deus diz aqui, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão. Vai surgir um tempo em que as pessoas elas vão buscar mestres que digam o que elas querem ouvir. E o que mais tem, a internet está aí. São pessoas falando, você diz isso, você diz que a palavra diz isso, mas tem aquele pastor lá muito mais conhecido do que você que diz outra coisa. E a gente vai começar a ser tentado de buscar ouvir o que a gente quer ouvir, de acordo com a nossa conveniência, de acordo com o que é bom para a gente aqui nessa terra. Por isso, perca o desejo de ouvir ou pregar o que você quer. Não tem nada a ver com o que a gente quer. Se manter fiel traz consequências. Pessoas vão te taxar, pessoas vão te rotular por causa da sua fidelidade. Mas não tem problema. Nós perdemos o desejo de falar o que queremos porque um dia fomos alcançados pela verdade. Um dia a palavra de Deus foi exposta a nós, e muito mais do que um entendimento cognitivo, aquilo gerou vida na minha e na sua vida. E é por isso que Paulo disse para Timóteo, portanto, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre o nosso Senhor. Não tenha vergonha, e também não se envergonhe de mim. Paulo chegou ao ponto de tanta difamação, que as pessoas que falavam, eu estou seguindo Paulo, de alguma forma eram também motivo de chacota. Nossa, você acredita no que Paulo diz? Você é muito bobinho, muito burro. Ele está preso. E ele continua, com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo, por causa da pregação do verdadeiro evangelho. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Cristo. Veja, Ele nos chamou e nos salvou e nos chamou para uma vida santa, porque Ele nos alcançou com as boas novas do evangelho. Sabe por que a gente não tem medo de perder a nossa reputação? Sabe por que nós estamos dispostos a perder o nosso desejo de pregar o que a gente quer? Porque um dia, essa mensagem que para muitas pessoas é muito dura, ela nos alcançou, tomou o nosso coração. E a gente quer viver por isso. Nós estamos dispostos a viver para que mais pessoas conheçam essa mensagem de Jesus. Nós fomos chamados a perder o desejo de ouvir o que nós queremos, de falar o que nós queremos. E também fomos chamados a perder o amor por este mundo. Veja, Paulo continua. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, diz assim, por favor, lembre-se, Paulo está na cadeia, fala com seu discípulo querido e diz, por favor, venha assim que puder. Por quê? Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para Galácia e Tito para Dalmácia. Apenas Lucas está comigo.
Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros, especialmente meus pergaminhos. Perca o amor por este mundo. Segunda coisa que aprendemos aqui com Paulo em seu último capítulo escrito. Perca o amor por este mundo. E diferentemente, vemos o exemplo de Demas. Quem foi Demas? Curiosamente, esse que foi citado por Paulo como um mau exemplo. Afinal de contas, qual seria a pior característica de um seguidor de Jesus? É aquele que abandonou Jesus. Aquele que fala, eu estou com você, vou fazer o que tiver que fazer, vou te seguir até a minha morte. E de repente ele dá as costas para Cristo. Foi o que Demas fez, ele abandonou. Por que ele amou? Por que ele abandonou? Porque amou demais as coisas desta vida. Aqui a palavra era cosmos. Ele amou demais esse mundo. E sabe o que é interessante? Que Demas, em outros livros, é citado como um cooperador do Evangelho. Veja Filemão, capítulo 1, versículos 23 e 24. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, quem mais? Demas e Lucas. Meus colaboradores também enviam saudações. Nessa ocasião, quando Paulo estava preso, sabe quem estava lá cooperando com ele no Evangelho? Demas. Por algum motivo, Demas abandonou Paulo e abandonou o Evangelho. É interessante perceber que Demas fazia parte desse grupo. E muitas vezes o problema não são as crises que chegam até nós sobre o Evangelho. Por exemplo, nossa, será que a Bíblia é verdade? Todos nós passamos. Será que isso realmente faz sentido? Sabe, são perguntas reais. O problema é quando essas dúvidas de alguma forma tomam o nosso coração e geram amor por algo que não a Cristo Jesus. Aliás, queria encaminhar. Eu queria tentar deixar mais claro as maneiras como amamos o mundo. Nem sempre amamos o mundo abandonando completamente a Cristo Jesus. Essa semana, estava num retiro de pastores, e uma das coisas que conversamos foi como a segurança do emprego e como as casas estão estragando a nossa geração. Então deixa eu tentar me fazer mais claro. Hoje, diferente dos nossos pais que construíram a vida com muito mais lentidão do que nós, seja de comprar casa, um casamento lindo, né? Hoje é tudo muito bem planejado. E muitas pessoas, elas planejam, vou comprar o lar. E às vezes o casal, o homem ou a mulher se apegam tanto à casa que não estão dispostos a deixar aquela casa para ouvir a voz de Deus e ir para onde Deus quer os levar. Da mesma forma, isso aconteceu com os nossos empregos. Eu não tenho nada, não é pecado você passar num concurso, estudar para um concurso, passar num concurso e ser um funcionário público. O meu ponto não é esse. O meu ponto são as pessoas que buscam isso apenas pelo dinheiro e pela segurança. E deixam de lado a sua vocação, o propósito para qual foram chamadas. E deixam de lado completamente. Às vezes a pessoa ama a área da saúde, mas ela simplesmente passou num concurso, precisou fazer direito e está lá fazendo algo que não foi chamada para, e agora está simplesmente buscando e vivendo em função de um conforto e estabilidade aqui nessa terra. Isso não faz o menor sentido.
Às vezes Deus quer que você se mova e acompanhe o movimento que o Espírito Santo está fazendo ao alcançar as pessoas à nossa volta. Mas nós estamos muito presos aos nossos confortos. Nós estamos muito presos às coisas dessa terra. Por isso, João diz lá em 1 João capítulo 2, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. E talvez, deixa eu sair um pouquinho do funcionário público, porque é covardia, né, Alex? Para você é fácil, você está no ministério. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. A pessoa que decidiu seguir a Jesus no ministério, como eu, no ministério pastoral, não está isento dessas coisas aqui. Afinal de contas, por exemplo, eu e a Thalita, quando estávamos lá em São Paulo, trabalhando numa igreja lá em São Paulo, nós tivemos uma grande oportunidade. Nós compramos a sonhada casa própria da nossa geração. Mais do que isso, eu não apenas comprei a casa própria, eu comprei a casa própria. Né, Marcelo? Cara, para a minha idade, para as minhas condições, para a minha situação, aquilo ali, meu amigo, eu comprei uma casona e a gente reformou ela do jeito que a gente sonhava. E eu me lembro a primeira vez que nós entramos naquela casa, primeira vez que a gente foi dormir, a gente, pela graça do Senhor, tivemos um privilégio. E aquilo ali foi tão significativo porque reverbera até hoje nas nossas vidas. Antes de dormir, nós sentamos na cama, eu abri a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. No primeiro dia, eu achava que eu ia viver naquela casa para sempre. Eu achava que as minhas filhas iam crescer naquela casa. Inclusive, nós projetamos a casa pensando já nas crianças, onde ia ficar o carrinho. Mas, na nossa primeira noite, dormindo naquela casa, abrimos em Hebreus 11, vimos a história dos heróis da fé, homens dos quais esse mundo não era digno. E vimos que eles eram capazes de abrir mão de tudo por Cristo. Por quê? Porque o lar deles não era aqui. E a coisa mais marcante e mais memorável que tínhamos foi na primeira noite, falar, esse não é o nosso lar, essa não é a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem. Não estamos e não devemos estar apegados a isso. Curiosamente, Deus nos moveu para vender aquela casa. E estamos aqui, Alex, mas é porque você não tinha escolha. Se eu tinha. Antes de vir para Brasília, um pastor, uma igreja, de umas 400 pessoas, falou, você não quer assumir a igreja? 15 minutos da minha casa, isso para São Paulo, é muito perto. Mas nós tomamos uma decisão. Não devemos estar apegados às coisas deste mundo. Me lembro, meu primeiro ministério como casado, eu e a Thalita, nos casamos e tal, e fomos trabalhar em uma igreja em São José dos Campos. E nós recebíamos, então, R$600 por mês. E algumas pessoas até falam, esse era o salário de vocês? Esse era o nosso salário. E por que eu estou compartilhando tudo isso? Porque existe uma tentação muito grande no meu coração, no coração da minha esposa, de nos movermos a partir da nossa segurança e do nosso conforto. Todos estão suscetíveis a essa tentação. Seja você servidor público, seja você atuando na área privada, seja você atuando no ministério. Mas eu quero te dizer uma coisa. Precisamos eliminar o amor por esse mundo. E o amor por esse mundo é exatamente isso. É o amor pelo nosso conforto, amor pela segurança. Às vezes Deus quer te levar para cumprir um propósito na sua vida, mas você está preso às casas, aos muros que você colocou na sua vida e Deus está doido para derrubá-los.
Às vezes Deus quer usar a sua vida de uma maneira que você não esperava, mas Deus quer te usar de uma maneira que você não se doou ainda. Pare de amar o mundo significa não apenas amar os pecados do mundo. É óbvio que não devemos amar os pecados do mundo. Demas, que ele abandonou, por quê? Por que ele abandonou? Porque amou as coisas deste mundo, não necessariamente os pecados deste mundo. Lá eu tenho estabilidade, lá minha filha vai crescer muito bem. Abandone essa ideia de estabilidade, conforto e segurança, por favor, porque não é isso que Deus quer para os seus seguidores. Agora entenda, por que fazemos tudo isso? Porque nós já recebemos um prêmio. 2 Timóteo 4,8, no texto em que estamos lendo, alguns versículos para trás diz: agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, meu juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Presta atenção numa coisa, nós perdemos o amor por este mundo porque nós já recebemos a certeza de uma esperança futura muito melhor do que podemos encontrar aqui. A gente perde a estabilidade e o conforto e os amores que as coisas desse mundo podem dar, porque nós já recebemos a promessa de morarmos num lar celestial muito melhor. Nós não abrimos mão para receber algo, nós abrimos mão porque já recebemos algo. Dor nenhuma se compara ao que está por vir. Nenhuma renúncia se compara ao que Deus quer e vai fazer. É interessante porque a Elisa, cada mês que passa, ela fica muito mais esperta e compreende muito mais as coisas. É impressionante, ela está com 5 anos de idade. Ela é uma menina muito esperta, cheia de desejos e começa, inclusive, a entender as coisas de uma maneira assim, por que a gente tem esse apartamento? Fulano tem aquele carro, fulano tem aquela casa. E ela está começando a falar: papai, não gosto da nossa casa não. Por quê? É muito pequena. Ela vai na casa dos primos, das primas dela, né? Dos tios. E ela fica: eu queria uma casa com piscina, com quintal. Eu nem consigo andar de bicicleta na nossa casa. E é uma grande oportunidade. Porque eu falo: filha, eu não falo para ela: eu queria te dar tudo nesse mundo. Não. Eu falo: filha, primeiro, contentamento. Deus nos deu na medida em que nós precisávamos. Nós, na verdade, recebemos muito mais do que merecíamos. A nossa régua, filha, não é a casa da sua prima. A nossa régua é o Evangelho. Nós não merecíamos esse apartamento. Segundo, filha, segunda coisa, nós já recebemos o maior tesouro. E um dia ele vai ser revelado e entregue para nós em Cristo Jesus e no reino que será estabelecido. Fica tranquila. Coloca os olhos na sua outra casa. E a gente está começando a ensinar para Elisa isso. Algo que Deus já ministrou no nosso coração. Perca o amor por esse mundo. Perca esse desejo de comparação, de desejo de ter as coisas, de desejo de ter estabilidade, desejo de ter o melhor para os seus filhos. O melhor que seus filhos podem ter é a certeza de que um dia Cristo Jesus vai voltar. Que é o que Paulo fala aqui: olha, ele me dará no dia da sua volta um prêmio que me espera, e eu aguardo com grande expectativa a sua volta, porque existe um prêmio muito melhor e muito maior que toda estabilidade e conforto que esse mundo pode oferecer. Perca o amor por esse mundo. Terceira coisa, perca o desejo de ser
amado. Nossa, que ponto duro. Paulo continua em 2 Timóteo capítulo 4, Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, Timóteo, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram, que isso não seja cobrado deles. O que é interessante é que Paulo, ao escrever essa carta para o seu amado discípulo, ele não omite as realidades e as dificuldades do ministério. Já pensou? Vai que Timóteo fala, eita, é isso aí, eu não quero ir no ministério não. Você está falando que seguir a Jesus e seguir um ministério pastoral implica nesse tipo de perseguição e dificuldade? Eu estou fora. Paulo não corre por esse medo. Paulo não gera também, não cede a essa tentação. Ele fala da realidade do ministério. E ninguém melhor que Paulo para falar sobre sofrimento. Se nós lembrarmos, lá em 2 Coríntios, Paulo fala da quantidade de coisas que aconteceu com ele. Recebeu chibatadas, chicotadas, náufragos. Paulo, açoites, prisões. Se tem uma pessoa que sabe o que é sofrer e ser perseguido, é Paulo. Eu não faço ideia do que seja uma real perseguição e passar por um real sofrimento. No nível de Paulo, nossa, meus sofrimentos não passam nem perto. Mas sabe o que é interessante? Nada se compara à dor do abandono. E é por isso que Paulo está aqui, olha. Alexandre era uma pessoa que iria colaborar. Ao que tudo indica, Alexandre iria colaborar no julgamento em que Paulo estava sofrendo. E Alexandre seria uma excelente testemunha para que Paulo fosse solto. Entretanto, ele se volta contra Paulo e se torna uma testemunha para que Paulo seja sentenciado à morte. Pessoas que muitas vezes nós amamos se voltam contra nós. Essa é a realidade do ministério. Pessoas que muitas vezes nós admiramos, cuidamos, se voltam contra nós. Às vezes a gente vai cuidar de pessoas, orar por pessoas, caminhar com pessoas que mais para frente vão falar mal de nós, vão debochar de nós, nos caluniar. E nós teremos de lidar com o abandono, porque foi isso que Paulo falou aqui. Olha, todos me abandonaram. Nada se compara à dor do abandono. Paulo estava tão sozinho naquela prisão, que se lembrarmos no versículo 13, que nós já lemos, ele fala assim para Timóteo, traga uma capa e alguns pergaminhos. Sabe por quê? Porque ele estava com muito frio. Esse é o final da vida do maior missionário que já pisou nessa terra. Abandonado, sozinho, caluniado, com muito, muito frio. Pausa. Quero te fazer uma pergunta. Você quer esse evangelho? É isso que você quer? Você quer seguir a Jesus? Interessante que Richard Baxter, um pastor puritano do século XVII, diz: pode suceder que sejamos censurados, caluniados por nosso amor. Pode haver pessoas dispostas a cuspir em nossos rostos, em vez de sermos gratas por nosso conselho. Todavia, estas são as espécies de provações que temos de aceitar como bons pastores. Isso faz parte do ministério. É interessante pensar que muitas pessoas que já estiveram aqui nessa igreja não estão mais. E eu não estou falando que elas saíram por causa de pecado, mas saíram
porque não prezaram pela unidade, não estiveram dispostas a perder para preservar a unidade. E de alguma forma, preferiram sair, sendo que Deus repudia a falta de unidade no meio da igreja. Mas esse é o ministério. O próprio Richard Baxter, nesse livro, fala que pessoas que você ama, cuida, talvez mais para frente vão te apunhalar pelas costas. Porque essa é a realidade do ministério. Afinal de contas, se nós que somos imperfeitos passamos por isso, ou melhor, se Paulo que era perfeito passou por isso, nós que somos imperfeitos, lógico que não estamos longe disso. Paulo experimentou o abandono. Alguns dos parceiros de Paulo o abandonaram. Vimos aqui, olha só. A gente viu... Deixa eu só ver se tem aqui. A gente viu ele citando alguns nomes. Olha, Demas me abandonou, Crescente foi para a Galácia, e alguns foram até por causa da obra de Deus. Alguns saíram de perto dele exatamente porque o evangelho precisa de movimento e pessoas precisam ser alcançadas até os confins da terra. E as pessoas estavam longe dele. Muitos parceiros de Paulo o abandonaram. E Jesus também experimentou esse abandono. Se nós lembrarmos lá no Getsemane, o que aconteceu? Jesus fala para os seus discípulos orarem com ele, especialmente 3. E no momento em que Jesus mais precisava dos seus amigos, o que seus amigos fizeram? O abandonaram. Se nós lermos a oração de Jesus, falando, Deus meu, eu estou a ponto de morrer, eu estou sofrendo muito, mas ele foi abandonado pelos seus melhores amigos. Por que achamos que na caminhada cristã não seremos abandonados? Pessoas não vão se voltar contra nós. Essa é a característica de um seguidor de Jesus, não apenas com o mundo, mas entre nós aqui. Jesus foi abandonado por seus amigos, não apenas no Getsemane. Na verdade, Jesus ele foi abandonado pelo Pai na cruz. E ele disse lá em Mateus capítulo 27, versículo 26, por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus foi abandonado na cruz para que nós pudéssemos ser encontrados pelo Pai. O abandono, sim, faz parte daqueles que querem seguir a Jesus, porque foi isso que ele experimentou. Mas lembre-se, nós fomos achados pelo Pai de tal forma que isso nos dá força para persistir no ministério. Nós não estamos aqui para sermos amados, nós estamos aqui porque nós já fomos amados na cruz do Calvário. Nós não amamos o ministério e seguimos adiante do ministério por causa das pessoas. Nós estamos adiante do ministério porque Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Persistimos no ministério não por causa daquilo que iremos ganhar. Nós estamos dispostos a perder tudo. Casa, reputação, amor das pessoas. Pelo quê? Porque na cruz fomos aceitos, amados, muito mais do que poderíamos sonhar ou imaginar. E é por isso que Paulo, ainda dizendo a Timóteo, olha, na primeira vez em que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram, mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Uau! E me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todos os ataques do maligno. A Deus seja a glória para todos sempre. Todos podem nos abandonar, mas Cristo, Deus, nunca vai nos abandonar. Nunca. Ainda que as pessoas se voltem contra nós, Deus sempre estará lá do nosso lado. Nós perdemos o desejo de ser amado, porque experimentamos o maior amor do mundo em Cristo Jesus. Não é sobre um grande ministério ou sobre uma grande igreja.
Essa é uma das maiores lições que Paulo dá a Timóteo. Olha, as pessoas, não é se as pessoas te abandonarem, Timóteo, é quando as pessoas te abandonarem. E quando elas te abandonarem, lembre-se, Cristo nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te abandonar, você vai poder desfrutar, Timóteo. Assim como o Senhor permaneceu ao meu lado quando eu fui abandonado, o Senhor vai permanecer ao seu quando você for. Nossa, que coisa linda. Que coisa linda. E por último, perca a centralidade da sua vida. Então, perca o desejo de pregar o que você quer, perca o amor por este mundo, perca o desejo de ser amado. E por último, perca a centralidade da sua vida. Timóteo ouviu de Paulo literalmente os últimos versículos que ele escreveu enquanto esteve vivo. Envie minhas saudações a Priscila e a Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto. Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Eúbulo lhe manda lembranças e também Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Sabe o que é interessante? O evangelho ele é carregado de paradoxos. Aquele que perder, vai ganhar. Aquele que ganhar, vai. Aquele que for o último, será? Exato. Tem tantos paradoxos. E um dos paradoxos da palavra de Deus é: o nosso sucesso não é medido na quantidade que ganhamos. Porque é assim que o mundo enxerga. Nós somos bem-sucedidos na medida em que ganhamos muito. Muitos elogios, muita reputação, né? Entretanto, Jesus se esvaziou completamente. No Evangelho, perder, se esvaziar é o caminho. Não reter, não ganhar. E como chega o fim da vida do grande apóstolo Paulo? Sozinho, abandonado, com muito frio, sem seus melhores amigos por perto, sem alguém para lhe acudir, sendo traído por pessoas que ele achava que iriam o ajudar. Entretanto, o coração dele não estava amargurado. Olha só. As últimas palavras eram palavras de saudações, gratidão no seu coração. Ele continua pensando nos outros. Isso nos lembra até de Jesus na cruz. Quando ele olha para João e fala: João, está aqui sua mãe. Mamãe, está aqui seu filho. Quando Jesus lá na cruz vira e fala: Deus, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava na cruz pensando nos outros. E era exatamente o que Paulo estava fazendo no final do seu ministério. Pensando nos outros. Olha, tem um doente. Tem o outro lá na igreja. Tá legal. Ele estava pensando nas igrejas. Ele estava pensando se o evangelho continuava sendo pregado. É interessante. Ontem, eu e a Thalita, eu e a Elisa, assistimos o filme Monstros S.A. E em um determinado momento do filme eu falei: cara, isso faz... olha só, nunca tinha reparado nisso. Se você não assistiu o filme Monstros S.A., tem uma hora que o Sullivan está com uma menininha que não podia estar no mundo dos monstros. E ele se apega àquela garotinha, ele ama aquela garotinha, mas aquela garotinha está em perigo.
a um perigo que ele não faz ideia do que pode acontecer com ela, talvez até a morte. E jogam ele e o melhor amigo dele, o fiel escudeiro dele, para longe, no meio da neve, no Nepal. E eles lá no Nepal, o Sullivan tá, eu preciso voltar, eu preciso ajudar a Bu, aquela menininha. E o Sullivan, o Mike, está indignado com ele. Presta atenção em mim, a gente está aqui por sua causa, você só pensa nessa menininha. Nós estávamos prestes a bater o maior recorde na empresa, nós estávamos prestes ao maior sucesso que o monstro pode conseguir, e você só pensa nessa menininha. Nada mais importa para você, o Mike perguntou. E ele falou: é verdade, nada mais importa. Aquela menininha se tornou agora o centro das minhas atenções, da minha vida, de tal forma que nada mais importa. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Paulo, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente. A gente vai seguindo a nossa vida, buscando os nossos alvos, alcançando as nossas metas, buscando o nosso sucesso, construindo os nossos castelos, as nossas casas, planejando as próximas viagens, planejando como a gente vai ganhar, reter, para alcançarmos mais segurança, mais conforto. Até que Cristo entrou na nossa vida. E quando Cristo entra na nossa vida, todo o resto agora não mais importa. Não importa o que mais a gente vai ganhar, a atenção, a reputação e o amor, porque nós já ganhamos tudo em Cristo Jesus. E talvez algumas pessoas perguntem para a gente: mas nada mais importa? E a resposta é: não, nada mais importa. Foi o que Paulo disse em Filipenses: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ele fala: mais do que isso, considero tudo como perda. Eu sou capaz de perder tudo comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Mas não tem problema perder todas as coisas, porque eu considero todas essas perdas como um esterco, se comparado com a sublime grandeza de ter conhecido Jesus. Eu ganhei Jesus, nada mais importa. Se eu perder tudo que eu juntei aqui, tudo bem. Eu vou me lembrar: eu tenho a Cristo, isso me basta. Eu tenho a Jesus, isso me basta. Eu posso perder tudo, porque eu não preciso de mais nada. Eu já encontrei Jesus. E é isso que Paulo fala no final: que o Senhor esteja, Timóteo, com seu espírito, que a graça esteja com todos vocês. Que graça é essa que ele deseja para Cristo, para Timóteo? De que graça Paulo está falando? Não é da graça de se ver livre das perseguições, não é da graça de se ver livre dos maltratos, dos sofrimentos, não é da graça de encontrar uma estabilidade financeira, não é da graça de encontrar conforto, não é essa graça que Paulo ministra aqui. Paulo fala da graça que ele experimentou quando buscou ao Senhor, quando ele disse: olha, foi-me dado um espinho na carne, eu supliquei ao Senhor 3 vezes que removesse esse espinho de mim, mas Deus me disse: a minha graça é tudo que você precisa, você não precisa de mais nada, Paulo. É essa graça que ele ministra então para Timóteo, falando: você realmente não precisa de mais nada, Paulo, você já experimentou a graça. Esteja disposto a perder tudo. Se as pessoas não te amarem, se as pessoas te abandonarem, não tem problema, não tem problema. O que importa é que você teve um encontro comigo, você encontrou a graça, eu te encontrei e eu nunca vou te abandonar. A minha graça te basta. Você não precisa de mais nada.
Por isso eu aceito, Paulo diz, com prazer as fraquezas, os insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por causa de Cristo. Pois as dores e os sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada nos últimos dias. E o nosso alvo e a nossa esperança está no final, na volta do nosso Senhor Jesus. Por isso esteja pronto a perder tudo por Ele. Por isso esteja pronto a perder sua reputação. Por isso esteja pronto a perder a conversa. Por isso pare de querer ganhar as conversas na sua família, na sua vida, à sua volta. Pare de querer, de alguma forma, ganhar mais promoções. Pare de querer, de alguma forma, crescer. Não é sobre isso. Não é esse o foco. É sobre Cristo. É sobre a graça. É sobre perder. Porque nós já ganhamos Ele. Porque nós já ganhamos Ele. E é por isso que Pedro disse: para onde, Deus, nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde, Senhor? É isso que eu desejo para essa igreja. Eu não estou preocupado com o meu salário. Eu quero que essa igreja conheça Jesus, ame a Jesus, conheça mais Jesus. É isso que eu desejo para cada um de nós. Eu não estou preocupado, Deus cuida de nós. Ele nunca vai nos abandonar. Pare de se preocupar com o seu emprego, com o seu dinheiro, com a sua família, e se preocupe em fazer Cristo o centro da sua vida. Perca a centralidade. Você não é o centro. Coloque Jesus no centro. É tudo sobre Ele. É tudo sobre a graça dEle. Eu queria que a gente cantasse juntos. Queria que a gente adorasse ao Senhor, agradecendo essa graça que nos foi revelada, agradecendo porque a gente experimentou o Senhor. Talvez você esteja rogando ao Senhor que Ele tire alguns espinhos na carne. Talvez você esteja rogando a Deus por transformações circunstanciais. Ok, querido, mas lembre-se de algo: a graça é tudo o que nós precisamos. Jesus é tudo o que precisamos. Eu queria que nós orássemos ao Senhor, nós buscássemos ao Senhor. Eu gostaria que ao final desse culto você desejasse mais ao Senhor, você tivesse mais disposição de perder, de renunciar tudo. Eu queria que você tivesse com o coração mais sensível ao que Deus está ministrando e falando com você. Eu queria que você buscasse o Senhor, e às vezes Deus está ministrando algo específico na sua vida. Eu queria que você tivesse com o coração aberto, com os ouvidos abertos, com a mente aberta, para onde Cristo quer te levar. Não se apegue à sua casa, à sua família, aos seus filhos. Não se apegue às coisas deste mundo. Pare de amar as coisas deste mundo. Não faça como Demas. E busque agora, nesse momento, faça uma oração, busque ao Senhor falando: eu quero te amar mais do que todas as coisas deste mundo, Senhor amado. Busque ao Senhor, fale com o Senhor. Ele está aqui porque Ele se faz presente no nosso meio. E enquanto Ele está aqui, Ele está olhando para o seu coração. Às vezes você está com o coração duro por causa dos pecados da sua vida, por causa das suas escolhas, Mas Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani.
Ele foi abandonado para te reconciliar com o Pai. Ele foi abandonado na cruz para te reconciliar com o Pai, para você voltar a ter um relacionamento pleno e incrível para o qual você foi criado. Você foi criado para ter um relacionamento com Deus. Que coisa maravilhosa. Ainda que as pessoas te abandonem, te deixem, Deus está aqui. Enquanto a gente canta, busque ao Senhor. Busque ao Senhor, fale com o Senhor, ore ao Senhor. Só tem você.